Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira, hoje dia 18 de dezembro de 2024. Hoje nós estamos terminando o estudo do livro Os Mensageiros, que é uma psicografia de Chico Xavier, psicografia de André Luiz, e hoje o nosso é o capítulo 51, que é o último capítulo do livro, Nas Despedidas, e é nas despedidas mesmo que nós vamos hoje. E hoje, quem vai coordenar o estudo é a Márcia Tezelli. Márcio. Bom, boa noite, meus amigos. A gente já podia começar com a prece, né? Vamos agradecer ao Pai Todo-Poderoso nessa oportunidade, estamos todos aqui reunidos em seu nome. Agradecendo a André Luiz por tão generosamente ter cedido suas experiências na vida espiritual para que a gente possa aprender cada dia mais. E que nosso Pai, Nossa Senhora, envolva o coração de todos nós nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, esse último capítulo é assim, extremamente interessante, mas é aquilo que ele diz, né, a despedida. E eu ia fazer uma sugestão, quero ver o que vocês acham, de eu fazer a leitura, porque ela não é técnico, né? Ele é uma situação mais emocional. E aí depois a gente discutir a respeito, é claro que se alguém quiser interromper e fazer alguma pontuação, fica à vontade, mas como é mais um desabafo, assim, mais um relato, eu acho que seria interessante a gente comentar depois, principalmente no finalzinho, naquela prece lá, que é linda, né, Paulo? O que vocês acham? Perfeito, por mim tudo bem. Então tá, mas quem fica em todos à vontade, se quiser interromper. Vocês não ligam não, porque hoje a cachorrada aqui da vizinhança está enlouquecida, se começarem a latir, vocês não se preocupem não, tá? Mas vamos lá, nas despedidas. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Seguíramos o nobre instrutor através de tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha, para todos os casos, maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. Ao contato das revelações de Aniceto nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara, né, todos os meus antigos conhecimentos de medicina. Quer dizer, para ele deve ter sido aquilo que a gente chama de puff na cabeça, né? Ele tinha aquela visão da medicina aqui, na nossa terra, que nós sabemos, de repente ele vê todas as possibilidades lá no mundo espiritual que o magnetismo possibilita, e ele ele saiu daquele nosso paradigma material único exclusivamente, né? A ascendência mental no equilíbrio orgânico, olha que coisa interessante, a ascendência mental no equilíbrio orgânico, quanto que o mental tem uma influência no equilíbrio orgânico. As forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Eu falo que eu vou ler sem comentar, mas eu não dou conta. Então, vocês podem me interromper, porque é muito interessante tudo isso, né? A gente viu ele descrevendo aquela parte toda do magnetismo, a gente viu ele descrevendo toda aquela situação da interferência e da modificação da fisiologia das pessoas em relação à atitude mental, o quanto o equilíbrio orgânico depende dessas forças, o quanto a bactéria, a vida das bactérias e a influência de toda essa matéria organizada, né, influencia na cura e das enfermidades. Então, isso foi, acho que, um grande diferencial para ele, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Acho que como você propôs, você pode ler tudo, depois a gente comenta. Tá, vamos lá, então, vou dar sequência.
Largara-se, sobretudo em minha alma, o entendimento acerca do médico divino, que restabelece a saúde do espírito imortal, médico divino, né, Jesus. A claridade extensa que me felicitar agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi, então, que a fé não constitui uma afirmativa de lados, nem uma adesão de ordem estatística. Ele começou a enxergar a fé de uma outra forma, né? Procurá-la aí em vão na esfera sectária, quer dizer, seria em vão procurá-la na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores, alteráveis, todos os dias. Era, assim, uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade. Diante das sublimes concessões do Eterno Pai, encontraram um tesouro inacessível à destruição, num bem intransferível, por nascido e consolidado em mim mesmo, quer dizer, aquilo que é inalienável, né? Você descobrir a fonte da sua fé é um negócio, é uma beleza inenarrável, eu acho. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Então, ele teve uma outra consciência do que seria a fé. Né? A fé começou a ter uma outra conotação dentro da mente dele, da alma dele, e ele ficou extremamente agradecido ao nosso amigo Aniceto, né? E como a gente já sabe, Aniceto tem aquela condição de ler as mentes, né? Ele continua. Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Os trabalhos tentativos haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercaram-se do instrutor ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedida. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda, cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente o nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas, mas ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou. Agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado, tomando a Bíblia, como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas. Leu em voz alta o capítulo 2 dos Provérbios de Salomão. O que eu achei interessante aqui é que, assim, logo em seguida que ele formulou mentalmente aquele desejo de agradecer ao Aniceto por toda essa descoberta, toda essa maravilha que ele tinha descoberto, essas expressões novas que ele teve. Logo em seguida, Aniceto já percebeu esse sentimento dele e já respondeu: agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado, quer dizer, a todos dado, né? Ele se incluiu, né, modestamente neste aprendizado, né? E tomando a Bíblia como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão. Aí eu deixei essa parte desse provérbio no outro capítulo, no outro slide. Eu já vou dar uma olhada aqui. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por entendimento e por inteligência, se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.
Eu achei esse versículo, não sei se essa estrofe, muito profunda. Eu vou ler de novo, porque ela tem até o rodapé, eu coloquei logo embaixo aqui, né? Que é o Provérbio 2, capítulo 2, versículo 15, que é a nota do autor espiritual. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se chamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como o tesouro ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu achei muito profundo isso. Às vezes eu tento buscar o real, mas ele vai depois fazer algumas explicações. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho dos provérbios, encontramos muitos verbos que interessam aos espíritos cristãos. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alçado a voz acima dos objetivos inferiores, alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviço. Representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Quer dizer, é sempre mais profundo, sempre escapar do raso, do superficial, sempre vendo algo além, procurando o espírito das coisas, que eu acho que é o que ele quis mais dizer aqui, né? Como a pausa se fizesse muito longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto, mas Aniceto replicou em tom fraternal: por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. E dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou: já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedir. Daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falou-lhe de nossa alegria, das oportunidades santas, do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel esclareceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas de gratidão que lhe dominavam o espírito. Quer dizer, é totalmente aquele ambiente da despedida, do reconhecimento, do entendimento do quanto aquilo tudo foi proveitoso, de quanto aquilo tudo foi profundo para eles. O Aniceto trazendo esse provérbio tão profundo que eu falei que eu vou escrever ele em letras garrafais e colocar ele no fundo da minha tela aqui do computador para ficar lendo aquilo e ruminando e vendo se eu consigo apreender todas as nuances, né? E aí, vamos lá. Nobre Aniceto, disse-lhe enxugando os olhos, se for possível, dona Isabel, né, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso irmão. Quando puderdes, não me deixes transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, quem não, né? Incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais dessa amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. Que fala, né, meus amigos?
que fala mais profundo, de uma pessoa vinda da dona Isabel, né? Veja bem, não é de qualquer pessoa, né? O entendimento dela, eu penso que ela não subestima, apesar de toda a fortaleza espiritual dela, ela não subestima nem um pouco os problemas do mundo, que eu acho que é um grave problema nós vimos aqui, subestimarmos o quanto é difícil a execução da nossa tarefa, o quanto ela se coloca humildemente ao serviço, né? A irmã Isabel não pôde continuar porque o pranto lhe embargara a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como o pai e falou brandamente. Isabel, seguem teus testemunhos e não temais. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Se ele teve, nós também temos, né? Não nos faltará o caminho redentor, não nos faltará no caminho redentor o termo cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminho. Em seguida, olhando-nos a todos de frente, um nobre amigo exclamou: agora, irmãos, auxiliem-me a orar. E conservando Isabel e Isidoro unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza. E aí ele começa essa oração maravilhosa, né? Vamos dar continuidade, que são mais 2 slides só, aí a gente abre os comentários aqui. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir a nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sem indulgente ainda, para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Aniceto calou-se, comovido, de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas de seu reconhecimento. Incorporei minha nobre caravana, que seguiria conosco, de regresso ao nosso lar. E assim findamos esse livro magnífico, com essa oração maravilhosa, com esse enlevo todo do final dos trabalhos, né? Eles estavam extremamente elevados, estavam muito felizes e muito tocados por todas as experiências, sentindo a fé sendo observada de outros aspectos, e a fala da nossa irmã Isabel também eu achei de uma, ao mesmo tempo forte, ao mesmo tempo frágil, no sentido de ela conseguir ter uma extensão exata do que realmente humildade, assim, né? A humildade que só a pessoa forte consegue ter, eu acho que no final, né? Aí eu abro a comentários de vocês, porque é difícil comentar essas palavras todas, né? Queria que vocês dessem as suas impressões agora. Se quiserem que eu volte para algum slide, eu volto, não tem problema. Bom,
Eu só faço algumas considerações. Eu acho que o aprendizado, né, quando ele fala lá no início, a questão das bactérias, quando ele fala a questão da mente, né, eu acho que o grande aprendizado ficou nesses últimos capítulos, que os dois anteriores e mais esse, é que ao mesmo tempo, quando ele fala o poder da mente, né, quer dizer, quando o Fernando, ele deixa a mente dele não comanda mais o corpo, as bactérias tomam conta. Então, aí ele deixa bem claro a importância da nossa questão mental para a nossa saúde, para a gente vencer as nossas dificuldades, né? Exatamente. Está na nossa mente, na nossa força mental. A partir do momento que eu me abandono mentalmente, aí a doença toma conta, aí as coisas vão encaminhando não para as questões de solucionar os problemas. Por isso que parece quando uma coisa acontece na nossa vida, parece que vem tudo de uma vez. Por quê? Porque a gente perde, de uma certa forma, esse comando, né, da nossa mente. A gente enfraquece essa questão mental porque aconteceu algo e a gente dá uma caída, uma queda nessa nossa energia mental, e aí as coisas vão desencadeando e parece que tudo dá errado, mas aí ficou bem claro nessa questão. Quando ele fala da saudade, eu também senti assim, parece que faz tanto tempo, né, que o ano todo a gente está junto com eles, né? Uhum. Parece que a gente está vivenciando cada momento dessa experiência do André Luiz. E aí, quando chega o final, eu também já estou com saudade deles, já estou com saudade dessa história, né, que a gente estava vivendo junto, porque eu sinto assim, como se tudo que estivesse acontecendo ali, eu estou seguindo, eu estou junto, eu estou acompanhando aquilo tudo, e eu já estou com saudade também. E aí, quando terminar aqui, quando todo mundo falar, que terminar, eu vou ler a poesia que o Paulo de Tarso fez, né, para o Aniceto, tá? Em homenagem a Aniceto, em homenagem a André Luiz, em homenagem a tudo isso, né, que nós também muitas coisas foram agregadas, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, na reflexão da nossa vida, da nossa caminhada. Nossa, eu só digo muito obrigada e estou com saudade de estar acompanhando, estar vivendo junto com eles aí. Pode falar, Paulo. Acho que você está sem som, Paulo. Verdade, desculpe. Como a Badia falou, é uma despedida emocionante do livro, né? São 7 dias que ele passa, uma semana. Nós demoramos um ano para ler tudo isso. Experiência de 7 dias. Uhum. E muitos conhecimentos, muitas coisas. Sabe que no dia a dia sempre me lembro do livro, das passagens, frequentemente, e eu fico imaginando que nós temos mais 10 livros aí para estudar, e eu fico vendo quão grande vão ser ainda esses ensinamentos, como isso vai mudar muito nossa vida, e como nós poderíamos aproveitar melhor, sempre pensamos dessa forma, né? Ele trouxe também uns conhecimentos muito importantes nos últimos dois capítulos antes desse, como a Badia falou. Ele adiantou alguns conhecimentos de medicina, de fisiologia. Eu fiz esse comentário da última vez. Sim. Ele adiantou algumas coisas que, mais uma vez, mostra que a força de André Luiz, de Chico Xavier, em adiantar alguns conhecimentos médicos. Por exemplo, o biofilme, aquele grupo de bactérias não se conhecia, que hoje é conhecido como biofilme, né, Márcia? Exatamente. Nos dentes a gente tem o biofilme bucal. Isso aí, na década de 40, nem se imaginava isso. Bactéria era tudo separado, isolado. Eu sei porque eu fiz uma revisão, fui atrás disso, achei muito interessante isso. Na verdade, o biofilme, nós tínhamos um conceito de placa bacteriana quando eu me formei em 85, e esse nome, biofilme, só foi dado quando eu fui fazer especialização em começo, quase perto de 2000, 93, quer dizer, mais de 10 anos depois que eu me formei, foi que começou esse conceito de biofilme, e foi chamado assim porque mudou realmente o entendimento de como essas bactérias interagiam, diferente de uma placa simplesmente que era sendo depositada, né? O biofilme, existe uma interação ali entre elas, existe uma dependência e uma cooperativismo ali entre elas, né?
É bem isso mesmo. E eu achei muito bonito. Agora, a Isabel, ela fala de uma saudade do plano espiritual. Você podia puxar um pouquinho, um slide ou dois para trás aí? Vamos lá, peraí. E olha, eu já tive sonhos com isso, viu? Então, quer ver? Roda um pouquinho. Mais um. Ó, ela fala assim, acho que é mais um, mais um. Mais um, aqui, ó. Aí, ela Exatamente. fala assim, Aqui, ó, e essa saudade de nosso lar me punge a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Cadê? não, esse daí quem está falando, quem que é? É Não é? não, essa daí é a Isabel. Ah, sim, não, mas é um pouquinho por cima. Por vezes, profundas saudades da família espiritual. Uhum. E lacera o coração. Isso aí me lembrou muito, se a Badia me corrige se eu estiver errado, eu não sei se é no Livro dos Espíritos que fala, tem uma pergunta que fala assim, sabeis porque às vezes sentem uma tristeza estranha, Melancolia. uma melancolia, e aqui ele está explicando exatamente isso, né? Uhum. O que ela sente é isso, que às vezes nós estamos tristes, temos uma coisa inexplicável, uma Uhum. tristeza, e é exatamente o que ela sentia aqui. Por vezes, profundas saudades da família espiritual. É exatamente aquilo que eles falavam lá no Livro dos Espíritos. Uma vez eu tive um sonho muito significativo, que eu sonhei que eu estava numa praia e que eu tinha asas, e que eu tentava voar, porque eu olhava para cima, eu tinha uma saudade de uma coisa que eu não sabia o que que era, aí eu não conseguia voar, e quando eu olhei para baixo, eu vi que meus pés estavam enterrados na areia. É uma coisa bem simbólica, né? Eu acho que são os arquetipos que ficam voando na cabeça da gente. Quer dizer, você quer voar, você tem asas, você tem saudades de forma, mas você tem questões terrenas aqui ainda para resolver. Areia, né? Prendem aqui ainda. Areia que prende nossos Calma pés. nessa hora. Muito bem, obrigado, é só isso mesmo. E essa questão de modificar a mentalidade que a Badia falou é uma coisa muito forte. Que, apesar da gente estudar isso sempre, ler isso sempre, a gente só consegue ter uma dimensão do quanto isso é importante o dia que acontece com a gente, você tem um choque de realidade. Não sei se o Adão está aqui, mas aconteceu uma vez, assim que eu comecei a participar do Ramatiz, eu comecei como paciente, comecei a ser atendida lá. Um belo dia, o mentor dele está me atendendo, eu estava com um problema muito sério no ombro, e eu estava deitada naquela maca, no atendimento da sexta-feira, aí ele chegou para mim, depois de vários atendimentos, ele ainda perguntou assim, irmã, como que você está? Estou melhorando, assim, assim, mas ainda estou sentindo isso, aquilo, comecei a descrever, né? Aí o mentor dele, eu não me esqueço as palavras, eu lembro ipsilíteres de como que ele falou para mim. Ele pegou, encostou o dedo no meu ombro e falou assim, minha filha, o seu corpo físico termina aqui, mas o seu corpo espiritual é muito maior. E nele estão estampadas todas as suas angústias. E suas angústias têm um nome, chama família. Se você não mudar o seu pensamento, você vai ficar realmente doente. Por enquanto está no teu espírito, mas você não vai poder carregar pesos que não são seus. Você não tem o direito de impedir, achar que as pessoas elas têm o direito de escolher os erros que elas querem cometer, do mesmo jeito que você escolheu os seus. E ele me falou um monte de coisas, e aquilo assim, nada do que eu já não soubesse, mas precisei daquela circunstância para entender que se eu não mudasse a minha maneira de pensar, da maneira de ver as coisas, eu ficaria realmente doente. E foi a partir daquele momento, por incrível que pareça, que eu comecei a fazer uma modificação a duras penas na minha maneira de ver as coisas e de intervir nas coisas ou não. Tanto é que depois eu me curei, eu sarei, eu resolvi, agora estou ótima. Isso só é possível se você muda a sua mente. Então, a mente é uma ligação muito direta com o nosso corpo físico, né? A gente sabe já da psicosomática, a gente já tem muito estudo científico na ciência nossa, que já tão atrasada, mas já está mostrando muita coisa sobre esse aspecto. Mas é só vivendo que a gente parece que escuta de verdade, eu acho. Eu, pelo menos. Mais alguma observação?
Bom, não sei se alguém tem alguma observação ainda. Tá faltando a Mauri aqui, que o Mauri gosta de falar. Mauri, é verdade. Se ninguém tem mais nada a falar, eu queria falar do próximo livro. Podemos comentar alguma coisa? Você não quer primeiro ler a poesia do Paulo, Abadia? Pode ser, né? Que daí a gente podia fazer ela já como a prece, de repente, final também, né? Aí a gente já depois aí conversava depois a um gente pouco, encerra, né? E daí você fala, pode ser? Você Pode fala ser, pode ser. Perfeito. Perfeito. Então, aqui, né, o Paulo fez essa poesia, né, agradecimento ao nosso querido Aniceto, né? Então, vamos dedicar ela ao Aniceto, ao André Luiz, né, ao Vicente, né, toda a equipe, né, que nós aprendemos com eles, a Isabel, Isidoro e todos os outros, né, que não citei o nome, Dona Laura, tanta gente, né, que a gente aprendeu com tanta experiência, vamos dedicar, então, essa poesia a eles, que chama, né, Os Mensageiros. Após lavrar tua sabedoria entre os mensageiros da esperança, somos os candidatos à alforria das imperfeições e da intemperança. Concede-nos, Senhor, a alegria de merecer ter ao lado um irmão, à altura de um Aniceto, como guia em nosso caminho de libertação. Concede-nos, Senhor, todo dia, a grandeza de uma irmã esmalha, como exemplo que nos valha de oração sublime que se irradia. Se for da tua vontade, Senhor, coloca-nos a serviço conforme aos teus castelos de luz e amor, para despertar aquele que dorme. Mas, se ainda também dormimos, rogamos a tua misericórdia divina, o despertar conforme o seguirmos, por amor, a sua lei que ilumina. Senhor, conduz teus filhos sedentos às moradas de Isidoro e Isabel, que se espalham incontáveis pelo céu, como os mensageiros do alento. Eis-nos aqui, Senhor, os teus obreiros, que anseiam um dia fazer jus, somar as caravanas dos mensageiros, para tornar-se missionários da luz. Então, essa é a poesia de Paulo de Tarso, né, que foi feito em homenagem ao guia. Parabéns. Cedo. E muito bonita, por sinal. Bonita. Obrigado, Abadi. Aí eu vou... desculpa, foi eu que apertei o negócio errado. Deixa eu encerrar aqui então, né? Uhum. A gravação.